5 crenças limitantes que podem estar impedindo você de crescer e de você ter sucesso profissionalmente, tá? Então, o primeiro passo é você começar a o quê? A tomar consciência de algumas frases que você fala, de alguns pensamentos que passam na sua cabeça e que, às vezes, você está o quê? Fortalecendo essas crenças. E se você estiver fortalecendo essas crenças, é possível que elas estejam te limitando profissionalmente. E até mesmo dentro da tua área pessoal. Então, eu estou trazendo aqui algumas crenças só para você ter a noção, ter uma ideia, começar a ter mais consciência do que você fala. A gente fala o que o coração está cheio. Se o meu coração, se a minha alma está cheia de algo que eu estou pensando, automaticamente eu vou produzir aquela fala. Então, a crença nada mais é do que pensamentos que ao longo da sua vida você foi estruturando, que você foi tornando um padrão na sua vida. E a gente tem manias de falar. Por exemplo, vou dar um exemplo disso. Minha mãe é nordestina, tá? Então, ela tem vários vocabulários que ela fala que, ao longo dos meus 50 anos que eu tenho convivência com ela, eu acabei absorvendo esse vocabulário. E algumas vezes do meu dia a dia, eu acabo falando o vocabulário da minha mãe. E isso acabou se tornando o quê? Um padrão. A crença ela vai se formando ao longo da nossa vida. Muitas delas, elas são construídas de acordo com a criação que você tem. A criação que você recebeu dos seus pais. E isso foi se fortalecendo. E também as crenças se formam a partir da sua adolescência, da sua fase adulta, pessoas que estão no teu convívio diário e que vão falando coisas para você que você passa a acreditar naquilo, tá? Então, por isso que é importante você identificar que tipo de crença você fortaleceu, você padronizou na sua vida, que você acaba externando isso com falas, tá? Com a sua linguagem. Então, é importante. Então, hoje 5 crenças limitantes que te impedem de você crescer e de ter sucesso profissionalmente, tá? Vou de bala, gente, porque senão não vou aguentar aí 1 horinha de live, não. Tá? Vamos lá. Então, uma delas, né, vou citar algumas aqui, para que você possa identificar. Exemplo, nunca fiz isso antes. Não tenho experiência, vou fracassar. Então, como você nunca, a palavra nunca fiz isso antes, já te bloqueia para você tentar fazer. Não tenho experiência, vem o medo de tentar fazer algo novo. Automaticamente o teu inconsciente diz para você que você vai fracassar, porque é uma experiência que você não conhece. Então, quando se fala de fazer uma transição de carreira, o coração palpita. Por que o coração palpita? Porque é algo novo, algo que você não vivenciou, talvez. Aí você olha para o cenário atual e aí você se recolhe para não fazer a transição. Por quê? Porque é algo novo. É algo que você nunca vivenciou. E aquilo que a gente nunca vivenciou, ou talvez não tenha passado por isso, faz com que a gente venha paralisar. E as crenças, né, na grande maioria das vezes, essas crenças, elas vêm para nos limitar. E a gente precisa identificar aquela crença que faz a gente crescer e aquela crença que faz a gente paralisar no meio do caminho. Ok? Então, essas são algumas delas, né?
Vou citar mais outras aqui. Quem sabe daqui a alguns anos, nesse momento, agora eu preciso estudar mais, mas quem sabe daqui a uns 2, 3 anos, eu venha a fazer a minha transição de carreira, eu venha mudar de emprego. Por que essa fala? Porque você está postergando iniciar o processo. Então, você bota a desculpa no estudar. Não que você não tenha que estudar. Pelo contrário, você tem que se planejar, você tem que estudar e você tem que ter uma data limite para isso. E a transição, ela pode ocorrer você estudando, certo? Então, assim, são falas que a gente vai colocando em prática e fortalecendo elas cada vez mais. Um outro exemplo, eu não posso, eu não consigo. Isso não é para mim. Eu não deveria fazer isso. Eu não estou preparada para fazer isso. Quantas de nós já não falamos essas frases? Quantas de nós? E às vezes, essas falas, elas vieram de lá de trás, do seu pai, da sua mãe, que disseram que você não era capaz, que disseram que você tem a tendência a fazer as coisas erradas, que você não pode trocar o certo pelo duvidoso. E isso, ao longo da sua vida, foi o quê? Foi ampliando no teu inconsciente e foi fortalecido cada vez mais, se tornando uma crença limitante. Se tornou um padrão e você abraçou e a sua linguagem passou a ser dessa forma, tá? Então, o que acontece? Esses foram pensamentos sabotadores que, ao longo da sua vida, eles foram sendo fortalecidos e transformaram-se em crenças limitantes. Por isso que você precisa identificar. Quantas vezes você já passou pela oportunidade e disse, eu não posso, eu não consigo? Não, de forma nenhuma, isso não é para mim. Eu não levo jeito para isso. Sem nem ao menos você ter tentado. Então, por isso você precisa identificar essas crenças limitantes na sua vida. Então, para você se transformar numa profissional extraordinária, numa pessoa realmente segura de si profissionalmente, é preciso você quebrar essas crenças. É preciso você eliminar esses pensamentos que, ao seu ver, não são negativos. É uma pessoa mais precavida, é uma pessoa que pensa mais para fazer. E quando, na verdade, por trás disso tem uma crença limitante aí. Tá bom? Então, você precisa avaliar isso, tá? E o caminho para você quebrar essas crenças é o caminho da ressignificação. Você precisa ressignificar esse seu pensamento, os sentimentos provocados por esse pensamento e essa linguagem que você vem abordando e falando já há bastante tempo. Então, o caminho é a ressignificação. Mas lá na frente, eu vou dar as dicas para vocês de como vocês eliminarem. Hoje, eu vou falar apenas de 5 crenças, tá? A primeira crença é a crença da síndrome da impostora. O que é isso? A síndrome da impostora. É aquela síndrome onde você diz assim, eu não sou boa para isso, eu não sou boa nisso. Nem você acredita em você mesma. Então, você mesmo se auto-sabota, porque você coloca um bloqueio de que você não é capaz. Você não acredita em você. E uma pessoa que ela não acredita nela mesma, dificilmente ela vai conseguir.
A Bíblia diz assim, tá? Não pense que se você tiver dúvida, vou falar com as minhas palavras, tá? Não vou falar o versículo certo, que eu nem lembro também. Mas tem uma passagem que fala assim, se você duvida de alguma coisa que você é capaz de fazer, não pense que você alcançará alguma coisa de Deus. Você não alcançará. Porque aquele que tem um pensamento doble, ele não consegue avançar na vida. E se você não acredita em você mesma, quem vai acreditar? Então, a primeira coisa que tem aí que acontecer para você quebrar essa síndrome da impostora é você mudar esse padrão. É você ressignificar o teu pensamento. E muitas pessoas chegam na minha mentoria assim. Elas chegam desacreditadas dela mesma. Elas não acreditam que elas são capazes. Elas vêm tão perturbadas emocionalmente, fisicamente às vezes nem tanto, às vezes algumas com depressão, início de depressão. Mas assim, elas vêm perturbadas mentalmente, porque a cabeça está tão confusa que elas começam a desacreditar que elas são capazes. E aí é todo um trabalho que é preciso ser feito de ressignificação. Quebrar crença por crença e provar que elas são capazes de realizar. E com pequenas ações, a gente já vai mudando esse cenário. E elas começam a se sentir altamente seguras, tá? Então, um bom profissional, na grande maioria das vezes, você vê pessoas que elas são inteligentes, elas são estudadas, elas têm anos de experiências, mas elas se pegam pensando, não sou tão boa assim como acham que eu sou. Jura que eu sou assim? Eu não me vejo dessa forma. As pessoas não se enxergam que elas são capazes, que elas têm habilidades. Elas não conseguem enxergar. Os outros de fora veem nela, mas ela mesma não vê em si. E existem profissionais estudados, renomados, com experiência, que estão assim, com a autoestima em baixa, com a questão da autoconfiança lá no pé e não conseguindo de fato acreditarem nelas mesmas, tá? Eu não sei se é o teu caso, eu não sei se você tá assim, se você tá com a tua autoconfiança lá no pé, de não acreditar que você é capaz. Então tá na hora de você iniciar um processo de autoconhecimento, de resgatar tudo aquilo de bom que tem dentro de você. Que ao longo da vida, pessoas como, às vezes, marido, mãe, pai, amigos, entre aspas, colegas de trabalho, chefes, foram minando isso de você. E você hoje está com a sua autoconfiança lá embaixo. Você não acredita que você é capaz. Então, é preciso ressignificar essas questões, tá? Então, é preciso você se valorizar, começar a se valorizar, olhar os seus pontos fortes, seus pontos positivos, tudo aquilo que você tem de bom. Olha para trás e vê o quanto que você já conquistou para chegar até o ponto que você está hoje. Olha as lutas que você passou, tantas elas que você já conseguiu passar, ultrapassar e vencer, e você chegou até aqui. Hoje eu fiquei assim muito reflexiva com relação a mesmo a vida, com relação à minha história de vida. Perdi uma vizinha aqui, uma menina que eu vi crescendo junto com a minha filha, brincava aqui na rua com a minha filha. Ela faleceu acredito eu que ela deve ter lá uns 24 anos, por aí assim, no máximo 25 anos. Vizinha mesmo, quase de frente aqui da minha casa. Ela sofreu um acidente de ônibus e deu complicação, enfim, ela veio falecer hoje.
faleceu de ontem para hoje. E a gente começa a olhar na nossa vida, né? Que a vida passa muito rápido, que assim, você constrói alguma coisa e a vida te surpreende, Deus aprove Deus levar ela, né? E a gente ficou assim muito triste com tudo isso, né? É natural a gente ficar. Mas quando você começa a olhar, aí eu vi as postagens da mãe postando, parece que está se pegando força de onde não tem, louvando a Deus pelo tempo que ela teve com a filha dela, esse tempo que ela ficou com a filha dela, e ela conseguindo enxergar, nesse momento terrível que ela está passando, coisas boas que ela vivenciou. E é claro que ela vai lembrar de muitos momentos. O que a gente observa, que eu quero trazer aqui para a gente, é porque muitas das vezes a gente está bem, nós estamos saudáveis, temos toda uma vida pela frente, temos capacidade, temos habilidades, conhecimentos, mas a gente não consegue enxergar pontos positivos de crescimento que nós tivemos. Nós não conseguimos ter gratidão por aquilo que nós já passamos. E tem pessoas que elas só conseguem olhar o lado ruim. Então, trazendo isso para a tua vida, resgata a partir de hoje tudo aquilo que você conquistou, que você conseguiu ultrapassar, os desafios que você conseguiu vencer. E olha para isso e valorize-se, porque você chegou até aqui, você tem vida e vida para poder seguir. Então tem jeito. Não, você não precisa ficar com esse monte de lixo, de crenças limitantes que te impedem de você avançar profissionalmente ou até mesmo de forma pessoal. Certo? Então, assim, é você olhar para os seus pontos bons, seus pontos positivos que você conseguiu avançar. E acreditar, sabe? Que você é capaz. Que você é capaz de transpor mais essa barreira, mais essa dificuldade. Porque enquanto a gente tem vida, a gente tem que lutar. A gente tem que ultrapassar as nossas barreiras, certo? Vamos para a segunda crença limitante, que é a crença dos atalhos. Você olha para a sua carreira, você acha que é muito tempo, vou ter que estudar 1 ano, 2 anos, 3 anos, ter que estudar 5 anos. Vamos supor que você escolha fazer uma faculdade, e aí você tem que encarar 4, 5 anos, é muito tempo. Gente, olha, passa assim. E às vezes você quer pegar atalhos. Os atalhos geralmente não te levam a lugares sustentáveis, a uma carreira sustentável. É praticamente impossível você fazer uma transição de carreira buscando atalhos, buscando caminhos mais rápido. É necessário um processo e esse processo requer tempo. Tempo de estudo, tempo de capacitação, tempo de experiência, tempo. Então, é preciso respeitar, tá? E, no entanto, os atalhos, na grande maioria das vezes, eles são perigosos. Por quê? Um caminho mais fácil nem sempre te leva ao sucesso sustentável. Talvez te leve mais rápido, mas não te leve a uma carreira sustentável. Quando a gente faz um processo de mentoria, por exemplo, tem cursos por aí na internet que você vê um curso de 15 dias, um curso de 1 dia, de 2 dias. Cara, um curso não vai te levar a um processo de uma transição de carreira para você seguir. Às vezes será necessário você fazer 1, 2, 3, tirar aí 1 ano sabático, 2 anos, onde você vai se dedicar ao seu processo de transição. Então, o processo de transição, ele pode ocorrer de 1,
2, 3 anos, o tempo que você precisa para você se capacitar até mesmo para o mercado, para você chegar ao nível que você quer. Se você quer para ir para uma função, que essa função exija o inglês de você, você não tem como, em 15 dias, você está falando fluentemente. Você pode até tentar, mas não é assim. É necessário tempo, certo? Então, cuidado com as crenças que te levam a atalhos de forma mais rápida. Como? Deve ter um jeito mais fácil de fazer isso, né? A gente sempre pensa assim. E quando você tem um jeito mais fácil de fazer, não significa que esse jeito vai te levar de forma sustentável onde você quer chegar. Então, por isso que é importante você saber. Não se faz uma transição de carreira em 30 dias. O processo que eu faço de mentoria é um processo de, no mínimo, 3 meses. No mínimo, 3 meses. Então, depende do que cada uma contrata. Entendeu? Então, se é para fazer reformular um currículo, a gente faz. Em 1, 2 dias, a gente reformula esse currículo, mas não para você fazer uma transição conforme você quer. Então, por isso que a importância de você estar observando as crenças, tá? Gente, desculpa. Então, vamos lá. Gostaríamos, né, que fosse de forma simples, né? Mas não é assim. Então, cuidado com os atalhos. As crenças dos atalhos que levam você a um crescimento, porém, não de forma sustentável, tá? Aqui. O mais importante é uma estrada, um caminho. Você percorrerá um passo de cada vez. Então, não adianta você querer percorrer o caminho de uma vez só. É de forma sustentável, tá? Terceira crença. As lembranças hereditárias. Essas lembranças, exemplo, na minha família sempre foi assim. Meu pai nunca estudou. Minha mãe nunca estudou. E comigo não é diferente, eu também não gosto de estudar. Isso não cabe mais. Isso não cabe mais para você. É preciso você quebrar essa crença. Essa crença de que porque a família foi de um jeito, por que você ouviu tanto isso de uma forma e você acredita e permanece nisso daí? Você pode romper barreiras e ser uma pessoa diferente na sua família. Você não precisa ficar da mesma forma como a sua família está. Então, tem pessoas que vivem as crenças da família. Elas vivem as crenças das famílias. O que a família determina, ela acaba pegando para ela e adotando aquilo para ela, tá? Então, exemplo, meus pais não estudaram, ninguém na minha família estudou. E é por isso que eu também não estudo. É por isso que eu não tenho o hábito da leitura. Eu vim de uma mãe analfabeta, de pai analfabeto, tá? E, no entanto, eu passei muitos anos da minha vida sem também desenvolver o hábito da escrita e da leitura. Mas eu rompi isso. Chegou um momento na minha vida em que eu estava no fundo do poço e eu precisei mudar o meu cenário. Eu precisei estudar, eu precisei ir para uma faculdade, eu fui para uma pós-graduação. Hoje eu virei até escritora, tá? Hoje eu leio livros por semana, por mês, eu leio muito, eu não fico um dia sem não ler. Então eu quebrei um paradigma de tantos anos dentro de uma família, que ninguém chegava nem a um segundo grau.
ao ensino médio. Então, por que que você está acreditando nessas crenças e vivendo essas crenças? Então, tá na hora de você romper, eliminar essa crença e colocar um pensamento positivo a respeito disso. Tipo, eu serei a primeira na minha família a entrar para uma faculdade. Eu serei a primeira a fazer um mestrado. Eu serei a primeira a mudar a minha história. Não é porque a minha mãe e meu pai e as pessoas que estão ao meu lado estão dessa forma que eu tenho que ficar dessa forma. Então, é importante você observar, identificar as lembranças hereditárias que você escutou ao longo da sua vida. E que isso se fortaleceu e levou você até o que você está hoje aí. Presa em crenças limitantes, tá? Exemplos de coisas que você pode ter ouvido durante a sua infância e adolescência. Afirmações simples como: você não faz nada direito. Você não é esforçada. Você não é esforçada como seu irmão. Você nunca vai crescer na vida. Você vai ser isso que você é. Essas palavras, elas podem marcar a sua vida para o resto da vida. Então, o que você tem que fazer? Tirar essa fala que foi construída e padronizada e que virou uma crença e mudar isso daí. E mudar essa forma como você tem agido baseado nessa crença, tá? E transformar esse pensamento, essa linguagem, em uma linguagem uma linguagem positiva, tá? Quarta crença limitante: experiências pessoais negativas. Exemplo: no meu último emprego, isso aconteceu comigo, isso já aconteceu comigo várias vezes. Uma demissão, por exemplo, uma forma onde você foi desprezada, você foi humilhada, e você acha que isso vai estar sempre acontecendo, e a sua forma de reagir, de falar, de se comportar, você se comporta como sempre você tem, trazendo sempre as experiências negativas. E essas experiências negativas, que foram pontuais, você está fazendo com que elas se tornem uma regra. Então, é importante você olhar que o que uma pessoa falou de você não significa que você seja o que ela disse. Você é o que você acredita ser. Se falaram isso para você e você absorveu e acreditou, está na hora de você romper e quebrar com essa crença. Porque você é aquilo que Deus disse que você é. Você é amada, querida, você é especial, você pode se tornar uma mulher independente, você é criativa, você é inteligente, você pode todas as coisas. Então está na hora de você mudar esse conceito que você criou e estabeleceu para você. E tem gente que vive nesse mimimi de vitimismo, entendeu? Porque alguém fez algo com ela e ela acha que todo mundo faz a mesma coisa. Então, por isso, você precisa quebrar essa crença. E muitas das vezes, isso atrapalha algumas áreas da tua vida para você crescer. Isso pode atrapalhar teus relacionamentos, relacionamento pessoal, profissional. Tem uma amiga que fala para mim assim: amiga, eu tenho dedo podre. Dedo podre, né, para namorado. Eu falo: você não tem dedo podre. É você que tem escolhido homens com essa semelhança que você não gosta. A partir do momento que você faz uma nova escolha, porque se você está escolhendo, é porque você está acostumando com isso.
Então, você pode fazer escolhas diferentes. Você é inteligente. Você é uma menina estudiosa. Você tem tudo para crescer. E por que você cola com um homem assim? Um homem ordinário, um homem que não presta? Porque você só está olhando para isso. Porque você não se valoriza ao ponto de acreditar que você pode mais. Você pode ter outro tipo de pessoa do seu lado. Então, depende. É o teu olhar, é a tua lente que precisa ser mudada. Quando a gente muda a lente, a gente muda comportamento, a gente muda sentimento, a gente muda fala. A gente muda a fala. Então, é disso que a gente está falando aqui, que a crença, ela te paralisa em todos os sentidos. Tá? E elas vão gerando o quê? Situações onde você vai tendo sentimentos de incapacidade. Essa é a questão. Tá? E, por fim, a última crença, que é a quinta crença, são crenças sociais. Crenças estabelecidas pela sociedade. Aqueles padrões que a sociedade implanta e diz que aquilo que é a verdade. Um exemplo disso, apenas ricos têm oportunidades. Eu canso de ouvir gente falar isso. Apenas os que têm dinheiro. Quem manda é o dinheiro. Dinheiro traz felicidade. O mundo é perigoso demais. Mulheres têm a obrigação de cuidar da família. Isso tudo foram crenças estabelecidas pela sociedade, imposta pela sociedade, e você passa a acreditar nisso. Que você não é capaz. Uma outra coisa é, para ser bonito, precisa ser magro. E muitas outras crenças que a sociedade foi imputando e nós fomos acreditando e nós fomos vivendo de acordo com essas crenças imputadas pela sociedade. E aí está na hora de quê? Está na hora de quebrar. Está na hora de você transformar. Por quê? Porque você é um agente de transformação. Você pode ser transformada, mas para isso você precisa acreditar em você. Acreditar que você é capaz. Tá? Acreditar que existe possibilidades e oportunidades para você virar o jogo da sua carreira. Tá? Então, como você pode crescer e prosperar profissionalmente? Como você pode fazer isso? Através do processo da ressignificação. E agora eu vou dar para você alguns passos para você ressignificar essas crenças, que talvez uma dessas 5 crenças que eu falei, pode ser que você tenha alguma delas enrustida, embutida em você e que você não cresce profissionalmente. A primeira dica é: acredite em si mesmo. Se você não acredita no teu potencial, nas tuas habilidades, no teu conhecimento, ninguém vai acreditar. Você é a primeira pessoa que precisa aplaudir você de pé. É você. Não é com orgulho, com empáfia, nada disso, mas com humildade e reconhecer que você é capaz de fazer uma transição de carreira segura, planejada, organizada e ir para o ponto que você quer ir. Tá? Para isso, você precisa trabalhar sua missão de vida, seus objetivos, saber onde você quer chegar, trabalhar suas capacidades, habilidades, seu potencial. Ok? Segunda dica para você: assuma o seu processo de mudança. Assuma que você precisa decidir. Você precisa fazer escolhas, você precisa ser resiliente para passar por esse processo, você precisa sair da zona de conforto e precisa ousar de forma diferente. Ousar fazer diferente do que você está fazendo. Tá? A terceira dica é você criar novos hábitos. Os hábitos que te trouxe até aqui não significa que vão te levar até o ponto que você quer. É preciso você mudar e criar novos hábitos. E aí você pode se perguntar: quais são os hábitos atuais que eu tenho? O que de fato eu preciso mudar? Como vou mudar? E agora,
Que direção essa mudança vai me levar? Para onde eu estou indo? Então, quando a gente fala de mudança, é mudança de forma sistêmica. Você muda pensamento, você muda linguagem, você muda comportamento, você muda sentimento, você muda, você se posiciona de forma diferente. A quarta dica que eu vou te dar aqui é: mude suas palavras. Não tem como você mudar uma crença, quebrar uma crença, sem você mudar a forma como você fala. A sua linguagem tem poder. O que você fala tem poder, se torna seres espirituais. Então, se você fala que você é incapaz, você se tornará. Se você diz que você está confusa, cada vez mais você ficará. Se você diz que você está perdida, cada vez esse sentimento vai aumentando essa possibilidade. Então, diga não às palavras negativas e diga sim para as palavras positivas. Comece a prestar atenção na forma como você fala. Tá bom? Tudo que você fala cria um condicionamento. Então, dependendo do que você diz, você vai fortalecer cada vez mais o estado de insatisfação que você está profissionalmente. Então, quando você pega uma atividade, que aquela atividade não está dando certo, aí você, que coisa chata, aí você xinga, você faz isso, você está atraindo para aquele ambiente, deixar aquele ambiente cada vez mais pesado. Então, por isso que é importante que você mude de uma forma sistêmica. Pensamento, linguagem, comportamento, sentimento. E aí você vai mudando tudo, tá? E por fim, o último passo, a última dica que eu deixo aqui para você, é você criar, um novo mindset. Como assim, Elinês? Mudar o videogame da sua vida. Muda a chave, muda o botão. Muda de fase nesse jogo. Tá na hora de você ir para um próximo nível. Certo? Olhar para a sua vida e você saber, não é isso que eu quero para mim. Eu não estou gostando do que eu estou vendo, do que eu estou fazendo. Eu quero ir para um próximo nível. Para isso, eu vou ter que me dedicar. Vou ter que aperfeiçoar algumas coisas que aqui não estão legais ainda. Tá? Conheça novas pessoas. Você quer mudar a sua maneira de pensar? Comece a se conectar com pessoas que tenham objetivos semelhantes com o teu. Como que você quer fazer uma transição de carreira se você está junto com pessoas que não pensam em crescer? Elas querem morrer ali naquele emprego. Para elas, tá tudo bem ficar ali carimbando protocolo, vamos dizer assim. Certo? Então, se você... Eu vou contar uma experiência aqui para vocês. Uma vez eu fui num órgão público, né, para marcar um exame, e chegando lá, na mesa da pessoa que estava atendendo, tinha para mais de 50 carimbos, tudo na mesa, e ela ali dominando aqueles carimbos, e ai de quem mexesse naqueles carimbos dela ali. Eu vi que ela estava se sentindo muito importante por estar ali carimbando aquelas coisas ali. E era um cargo, geralmente na prefeitura daqui, são cargos de confiança, não são pessoas concursadas, são pessoas que entram por indicação na prefeitura aqui de São João. Então, ela estava ali se sentindo importantíssima com aqueles carimbos na mão. O jeito dela, como ela fazia, como ela atendia as pessoas, até com um certo orgulho. Então, assim, aquilo para ela ali era o suficiente. Será que você... Vamos trazer esses carimbos, né? Para essa analogia. Será que você quer passar o resto da sua vida carimbando? Ou você quer ir para um outro patamar? Um exemplo, como gestora daquela que carimba? Tá? Então, a importância de você mudar o teu mindset. Quando você muda o mindset, você muda o ambiente, você muda suas conexões, você muda a sua forma de pensar e de agir. E aí tudo começa a fazer sentido para você. Porque você começa o quê?
a ressignificar. Tudo isso que eu falei aqui como dicas é um processo de ressignificação, onde você ressignifica teu comportamento. Um comportamento ruim, você coloca um comportamento bom. Um sentimento e uma emoção ruim, você coloca um sentimento e uma emoção boa. Esse é o processo de ressignificação. Uma linguagem negativa por uma linguagem positiva. Um olhar onde eu só enxergo o que é ruim para um olhar de otimismo, de possibilidade, de oportunidades. É sobre isso que nós estamos falando aqui, para que você possa, de fato, ressignificar todas essas crenças que tem dentro de você. E se você não sabe fazer esse processo, tem caminhos para isso. Me chama no direct, vem fazer uma mentoria, vem fazer um processo que a gente vai pensar cada situação dessa e trazer para você, para que você possa melhorar em todos os aspectos que você precisa melhorar e alcançar a tão sonhada transição de carreira, a tão sonhada satisfação profissional. E é possível? É possível você trabalhar com aquilo que você gosta. É possível você se sentir uma profissional realizada e fazer aquilo que você mais ama fazer. É possível. E existe um caminho para isso. Existe uma estratégia para isso. Não é de qualquer maneira. Entendeu? Então, é isso que eu queria deixar aqui para vocês hoje, tá? Sobre essas 5 crenças limitantes que estão aí paralisando, impedindo o teu crescimento e o teu sucesso profissional.